Oi, gente! Olá, tudo Boa bem? Boa noite. noite! Estamos entrando aqui ao vivo, nosso segundo live. A gente adorou aquela experiência, foi muito bacana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gestação, né? Sobre os aspectos emocionais que estão é, ali no momento da gestação. Né? São tantas emoções que acontecem nesse momento, não é verdade? Cada mulher, quando descobre que está grávida, reage de um jeito, né? São várias reações, né? Tem aquelas É. mulheres que contam para todo mundo que estão grávidas, assim que descobre, né, ali depois do exame de sangue, ou então até o exame de urina mesmo. Tem aquelas mulheres que não contam para ninguém, ou então né, se limita a contar ali só pro parceiro, pro marido, ou pro pai do filho, enfim. É, a gente fez um roteirinho hoje, para não ficar uma coisa muito solta assim, então a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos emocionais, como a gente falou, tá? A Amanda vai falar sobre o puerpério também um pouquinho, né? Então tá. Então, gente, o que acontece? Um dos sentimentos mais presentes assim na gestação é a questão do medo. O medo ele está muito presente ali no momento da gestação, porque é o medo do novo, é o medo das sensações que são totalmente desconhecidas e começam a acontecer ali naquele momento, é o medo da morte, né? Como diz um professor meu que eu tive, o evento do nascimento é o evento que mais se aproxima da morte, porque a gente não tem como controlar esse evento, né? Principalmente ali no momento do parto, quando esse parto ele é normal, né, natural, não é a cesárea. Enfim, é um momento que desperta muitas sensações, muitos sentimentos. É o momento da redição da mamãe. É o momento que os sintomas da mulher vai se similando ali com as outras sensações que vão ocorrer após o nascimento do bebê. O momento que a mulher fica muito emotiva, que ela chora bastante. E olha que coisa interessante. A primeira, o primeiro meio de comunicação, né, do bebê é o choro. Ele chora bastante também. E, e tem o baby blues, que é o momento que a mulher está chorando bastante, que ela está muito emotiva. Então, é muito interessante observar esses sintomas que a mulher vai tendo durante a sua gestação, que o pós-parto, né, o pós-nascimento do bebê, ela vai vendo essas sensações, inclusive no próprio bebê, né? Porque chora muito, tem muita fome. Ela, enquanto grávida, ou ela tem muita fome, então ela fica muito enjoada, Tem insônia ou se é sonolência, demais, né? é, Ou né? Fica querendo dormir demais, ou tem insônia. Então, são aqueles sentimentos que têm mudança de humor. mudança de humor, né? A gente coloca a culpa nos hormônios. É. Porque são muitos hormônios ali acontecendo de fato mesmo, após a chegada do bebê, né, no útero ali, após a anidação. E aí acontece essa alteração toda hormonal e, consequentemente, a alteração do humor, né? Isso. Então, você quer. Esse estado a pós-gestacional, ele se chama estado puerperal. É o puerpério. Eu vou ler a definição do dicionário do estado puerperal, que todo mundo já ouviu falar e muitas vezes não sabe do que se trata, né? É um período que decorre desde o parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher voltem às condições anteriores à gestação. E esse estado puerperal, ele é tão importante, ele tem tanta significância nas alterações do corpo da mulher, que ele está presente no Código Penal Brasileiro, no artigo 123, que trata do infanticídio, que é quando a mulher mata o próprio filho
durante o parto ou após o parto, por influência desse estado puerperal, né? Que são as modificações que o corpo sofre naquele período até que ele volte no estado da pré-gestação, no seu estado normal. E a pena é de 2 a 6 anos para essa mãe. Porém, tem uma visão da psicanálise que defende que o estado puerperal, o infanticídio no estado puerperal, ele deve ser um atenuante de pena. Ele não, da mulher não ter o perdão, né, por ela estar sob influência desse estado puerperal. Dessas alterações hormonais, entendeu? Então tem até essa linha que coloca, que vai até, que é constante no Código Penal brasileiro. Então é muito importante a gente estar ciente de todas as alterações que sofremos, buscarmos ajuda quando percebermos que tem algo diferente, né, na pós-gestação. Se você não está conseguindo ter afeto pelo seu filho, procure uma ajuda de um profissional. Procure uma ajuda. E assim, é muito comum. É uma coisa muito comum e a mulher não tem noção, ela às vezes até se sente mal com aquilo. Mas assim, procura uma ajuda do profissional e também os familiares, né? Uma rede de apoio. As pessoas próximas que perceberem a mamãe no pós-parto com essas reações de rejeição do filho, tudo, procurem ajuda, sabe? Verificar se ela está passando por influências do puerpério e para que isso não fique mais grave, comuniquem a obstetra, até o pediatra vai saber também dar uma orientação de um tratamento psicológico, alguma coisa sendo hormonal também, de medicamentos. São detalhes assim que eu não sei entrar, né? Nem a Marcela, tem que ser um especialista mesmo. É especialista, né? Mesmo. Então, são profissionais fiquem atentos da saúde, tanto quanto psicólogo, né? Psicólogo perinatal. E se houver necessidade de algum... Gente, meu marido entrou online. Ai, que lindo. Oi! Então, viu, marido? Vai ouvindo. Ai, então. Eu amor de tanto procura pelo psicólogo perinatal e em caso de medicação, nem é o psicólogo também que dá, não. Aí é um médico mesmo, né? Um psiquiatra, assim. Olha só, quero falar para vocês uma outra coisa que acontece muito na gestação, que é a questão da ambivalência, né? Vários sentimentos vão surgindo ali. Obrigada, amor. Vamos falar da ambivalência aqui. Olha só, a ambivalência, ela faz parte do desejo. Ela existe em cada um de nós, inscrita na própria estrutura do inconsciente e na linguagem. Como esse saber não é muito divulgado, algumas mulheres se sentem culpadas por sentirem ambivalentes, por desejarem, por exemplo, um filho e por sentirem ao mesmo tempo esse desejo ameaçado por um sentimento contraditório. E, gente, isso é tão comum. Quantas vezes, assim, a gente... tô grávida, mas nesse momento eu queria estar fazendo uma outra coisa da minha vida e tudo, mas você é apaixonada, alucinada por aquele filho que você está esperando. Então, assim, essa ambivalência faz parte, é natural, não é para vocês ficarem se sentindo culpadas de forma nenhuma. Ambivalência é colocar dois valores para uma mesma coisa, né? Você ter dois sentimentos. O desejo de duas coisas contraditórias, incompatíveis, né? Que você deseja ter filho, mas ao mesmo tempo você queria estar fazendo uma outra coisa. A gente até deu um exemplo hoje, né? Que a gente estava conversando, que não era nada do vídeo, era uma coisa nossa, a gente conversando. E você falou alguma coisa... Não, porque assim, eu tava falando pra Amanda. Falei, Amanda, eu amo ser mãe, mas tem hora assim que eu quero...
Ai, 1 hora de sossego só para mim. Quem não quer, quem não deseja ter esse momento só para ela? Isso faz parte, isso é natural, é maravilhoso. Inclusive, a mulher nunca deixar, né, a peteca cair no sentido assim: você é mãe, mas você é mulher, né? Em primeiro lugar. Então, você olhar para você também é super saudável. Eu acho que vale a pena até para as relações, sejam elas quais forem. Enfim. Sabe outra coisa interessante que é bom a gente falar aqui sobre os sintomas dos papais, porque muitas vezes eles se sentem inquietos, eles ficam angustiados também, porque eles ficam aflitos de estarem percebendo ali que a mulher está enjoada, está com alteração de humor e bate na impotência deles porque eles não sabem como agir ali. Eles sabe outra coisa que é muito comum é o ciúme. Eles não sabem lidar com a questão do ciúme, acha que o filho vai tomar conta do lugar dele, né? Que a criança chegou ali para colocar ele de lado e deixar ele de lado e a criança toma esse lugar. E na verdade, cada um tem o seu papel dentro dessa relação. A gente nunca pode esquecer isso. Então, o pai nesse momento tem que não, seria bom que, né, ele olhasse para essa criança de uma outra maneira, que ele fosse parceiro ali. Essa rede de apoio que a gente fala é da família, mas também é muito da parceria do pai, né, da criança, quem está ali ativamente ali ao lado da mamãe na educação do filho, né, da chegada, após a chegada do bebê. E é extremamente importante que a mulher se sinta acolhida e tenha esse suporte, né, para ela, porque a gestação é um momento que, eu até falei isso no vídeo passado, né, é o momento das caídas de fichas, de tanto de coisa que vai acontecendo e que a mãe vai olhando para trás e falando, poxa, olha, aconteceu isso comigo e eu tô aqui reproduzindo, né? E aí, assim, acho que isso tudo faz parte, só que quase ninguém fala isso pra gente. E aí, sabe o que vai acontecendo? A gente vai começando a achar que a gente está sozinha nesse barco. E é o que eu falei para vocês, o que a gente vive batendo na tecla. A página Corujona é para mostrar que não, somos mães, os pais são os pais, estamos sempre no mesmo barco, porque esses sentimentos afloram sim, eles suscitam sim, ninguém está sozinha nesse barco, não. A questão da maternidade, enquanto mais a gente estivermos juntas, mais fortes nós vamos estar diante desses momentos que a gente fica se sentindo muito sozinha, né? Você ia falar a questão do puerpério, porque você sentiu isso assim um pouco ou não? Não. Eu também não me senti sozinha, não, porque eu acho que eu tive um parceiraço que foi meu marido, que ficou ali ativo ali comigo, e toda vez que, né, que ele foge, eu pego ele. Então, vem cá, meu parceiro. Oi, Pablo, tudo bem? Obrigada. Ai, que lindo. Então, bom, eu acho que é isso. Gente, é outra coisa também que é importante, que eu acho, a prática da atividade física. Ela é sempre importante, né? Mas no pós-parto, além da pessoa, da mulher, ter sofrido, foi na hora que você falou assim sobre as alterações, né, do corpo, além da mulher ter sofrido alterações hormonais, ela sofre alterações corporais. Físicas, né? Físicas concretas. E isso tudo afeta na autoestima, afeta em tudo. Então, a prática de atividade física no pós-parto, na gestação, ela é muito importante, mas eu não vou nem tratar agora, porque tem casos específicos, numa hora certa a gente vai falar sobre isso. Mas no pós-parto, ela é muito importante porque no aspecto emocional de hormônios, a prática de atividade física, ela libera endorfina, estimula a liberação de endorfina, que é o hormônio do prazer, e outros hormônios também. Então, é como se fosse um remédio que o próprio corpo produz para aquele sentimento e para aquelas alterações hormonais negativas.
Ela também entra na parte da autoestima, porque você tá com seu corpo alterado, você já tá assim com problemas de dormir, de alimentação, por causa da amamentação, tem várias alterações. E você já tem aquela tendência de se sentir mal, se sentir feio, né? Sozinha. A Sozinha. solidão bate muito, em muitos casos a Sim. pessoa fica se sentindo sozinha. Então, assim, não tenham vergonha de pedir ajuda, peçam ajuda, seja para o familiar, que você tenha mais liberdade de falar, para sua amiga, às vezes não tem a liberdade de falar com a família, mas tem com o amigo, né? Com a amiga. Então, peça ajuda. Assim, aliás, esse negócio da família, um outro ponto aqui para a gente falar que eu acho importante, é porque, assim, eu até estava falando isso com a Amanda na hora que a gente estava fazendo nosso roteirinho aqui para a gente falar para vocês. A fase que a mulher mais vira alvo de Qual a crítica. atividade que vocês praticaram e acharam mais eficaz? No pós-parto, posso falar, Pode falar, Marcela, que você depois eu estava... volto. Então, no pós-parto, iniciar com uma caminhada é bom, porque, assim, para falar de atividades mais específicas, tem que ter um acompanhamento profissional, depende é caso a caso, né? É como passar um remédio generalizado para determinados, para tipos de casos, para casos diferentes. Então, eu acho que É importante que tenha uma avaliação. Eu, por exemplo, isso, quando eu perdi o neném, quando eu engravidei de novo, ela pediu para não fazer o Pilates e eu estava fazendo Pilates. isso. Né? Então, Então é cada caso importante é que um tenha caso. avaliação. Mas uma caminhada, eu acho que qualquer um pode fazer, uma hidroginástica. Eu fiz hidroginástica na minha gestação toda. Isso, porque E assim, o importante da atividade física é o seguinte: se você já faz atividade física, determinada atividade física antes da gestação, você pode continuar com ela, com a mesma atividade, caso não haja alguma contraindicação da gestação, um descolamento de placenta e tantos outros, né? Mas se você tiver numa gestação normal, você pode manter a atividade física que vinha fazendo antes. E no pós-parto, eu indicaria para uma pessoa que não tem uma orientação de um profissional direta ali, a caminhada, a hidroginástica, entendeu? Porque isso já vai ter uma queima de calorias significativa que vai, para ela inclusive, começar acionar a voltar o hormônio que corpo. você falou também. Isso, para Vai, liberar endorfina, que são atividades aeróbicas, né? E se ela quiser procurar um profissional, procurar uma academia, lá ela vai ter uma orientação melhor após passar por uma avaliação física e o profissional vai montar um treinamento específico para ela, nas condições dela. Porque se ela tiver com sobrepeso, vai ser um determinado tipo de exercício. Se ela tiver com algum tipo de recuperação especial, caso tenha sido uma cesariana. Então, assim, tudo depende. Mas eu indicaria no pós-parto uma caminhada ou uma hidroginástica. Oi, Martinha! Lindona, vi que ela tá online aí, ao vivo aí. Então, Deixa eu só voltar para a questão dos pitacos, né? Porque eu falei para puerpéria pedir ajuda, né? Ou para a rede de apoio ali ser ativa ali para dar um suporte ali para ela, mas tem essa questão, né? Quando antes, na fase anterior, na gestação, o que pode acontecer? E acontece. Grávida eu nunca vi, parece um chamariz. Vira alvo de pitacos e de sugestões e disso e daquilo, né? O que acontece? Muitas vezes esses palpites são palpites que as pessoas que viveram aquilo na gestação delas projetam isso na gestação da outra pessoa. Então, a partir da vivência que ela teve, ela acaba projetando aquilo que ela viveu na vivência de uma outra grávida. E que não necessariamente a outra grávida vai passar pelo que ela passou. Né? Então, assim, com isso, ela que já está no momento, né, suscetível ali
de alteração de humor, como a gente já acabou de falar com vocês aqui, ela começa a ficar chateada com aqueles palpites, com aquelas sugestões. Aí chega no momento do puerpério, ela não quer saber mais de palpite, de sugestão nenhuma. Mas sempre é bom ficar atenta nesse sentido, assim. Percebeu que não está alguma coisa legal, pega aquela pessoa que você tem muita intimidade e peça ajuda para ela, assim. Não fica se sentindo sozinha, porque vocês não está sozinha. Inclusive, pode contar com a gente. Vem na mensagem ali no inbox. Marcela, manda, por favor. Pode vir. Tá? Vocês não estão sozinhas. Então, assim, é nesse sentido que a gente quer realmente passar essa mensagem para vocês, que esse momento é um momento maravilhoso, mas é um momento que realmente acontece várias transformações físicas, como a Amanda está falando, várias transformações emocionais, como a gente começou esse assunto aqui com vocês. Então, hormonais, né? Físicas, hormonais, emocionais, enfim. Mas então, gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem a sua dúvida aí, tá? Nos comentários, que a gente vai trocando aí. Eu acho que a gente vai chegar sempre no lugar que a gente quer chegar, que é o de amor, né? Da empatia, da generosidade, que é uma dando força para a outra o tempo todo, e para os papais também, né? Que eles são muito bem-vindos aqui. Oi, Flávia Rocha, tudo bem? Que legal, gente. Hoje tem mais gente, hein, Amanda? Então, gente, tá. Desculpa se às vezes eu falo meio assim, gaguejo um pouco, que eu fico nervosa. Não tô acostumada. Ela tá acostumada, eu vou acostumar. Aí eu demora a sair. Que nada, que é um bate-papo. Na verdade, a gente está entrando ao vivo para bater papo com vocês e para falar um pouquinho do nosso conhecimento. Foi aquilo que eu falei no primeiro live, né? Que a gente se uniu nas duas, eu e a Amandinha, para a gente começar a dividir com vocês todo o nosso conhecimento, né? Eu na área da educação perinatal, da amamentação, né? Da consultoria em amamentação e dos processos de aprendizagem. Afinal de contas, eu sou educadora e ela como educadora física e como advogada. Então, a gente está querendo realmente, de fato, dividir com vocês os nossos conhecimentos, o suporte necessário na hora que vocês precisarem. E, profissionalmente falando, quando vocês quiserem nos contratar, estamos aqui para isso, né? Ela como advogada. Obrigada, Flávia. Ai, linda. Então, obrigada, Flavita, agora que eu vi. Eu tenho delay, né? Vocês já repararam isso. Então tá, gente. E assim, podem dar sugestões para outros vídeos, viu? E também, se tiver alguma dúvida com alguma coisa que a gente tenha falado hoje, quiser aprofundar, o tema de hoje foi sobre os aspectos emocionais, né? Que envolve ali o momento da gestação. Se vocês... E do pós-parto. E do pós-parto, do puerpério. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa a respeito disso, vocês podem inscrever aí no canal, compartilhem bastante esse vídeo para as pessoas virem curtir a nossa página, se inscrevam lá no nosso canal YouTube também, para os nossos vídeos que a gente tem feito com as mamães. Se algum papai quiser participar do vídeo, a gente está super afim de entrevistar um pai. Não, na verdade, a gente está atrás de um papai para fazer um vídeo. Para falar da sua visão enquanto pai, né? Claro. Poxa vida, só as mulheres. Gente, e para quem não sabe, corujona é uma palavra feminina. Mas que atinge o público masculino também. Não, papai são pessoas corujonas. Em função de pessoas ser uma palavra feminina, corujonas veio acompanhando a palavra pessoas. E não são mulheres corujonas, mamães corujonas. São pessoas corujonas. Então, os papais e as mamães, os padrinhos, vovós, padrinhos, exatamente, para todo mundo. E qualquer pessoa que tenha interesse nesse assunto tá incluída aí, são pessoas corujonas, ok? Não é só para mamãe, não. Isso aí não é para mulher, para papai e mamãe. Nós vamos abordar assuntos familiares em geral, tá certo? Olha só, para quem tá gravidinha e quiser ter uma leitura que vai colocar para pensar sobre essa fase que está vivendo, tem um livro que é muito legal que chama 9 Meses na Vida de uma Mulher. Ela tem uma linguagem mais psicanalítica, assim, ó. Então, bota lá.
lá aqui. Ah, tá. Não, amiga, aqui. Hein? Aqui, Oi? ó. Ah, Aqui, ó. sim. Aqui, 9 meses na vida de uma mulher. Que é uma abordagem psicanalítica da gravidez e do nascimento, da Miriam Seizer. É assim que se fala? Seizer. Seizer, não sei falar. Bom, é muito legal esse livro. Tem um linguajar mais assim voltado para a parte psicológica da coisa, assim, né? Mas é muito bacana, vai falando sobre os aspectos emocionais, sobre os sintomas que acontecem ali na vida da mulher. E também na vida do homem, né, do parceiro, como que ele também vai entendendo e tratando a mulher nesse momento ali, como ele próprio vai se sentindo essa questão do ciúme, da insegurança, né, do medo, que é tão são sentimentos tão presentes ali nesse momento, o mau humor, o cansaço, ele pode se sentir muito culpado às vezes, né, porque ele não tá sabendo por que a mulher tá assim ou tá assado, e aí bate na impotência dele, como eu falei aquela hora para vocês. Enfim, é muito bacana esse livro. E aí, no que a gente puder aqui continuar a nossa conversa aí nos comentários, vocês deixem aí pra gente ir, então, trilhando outros assuntos pra gente abordar com vocês. Tá bom? É isso. Então tá bom? Boa noite, gente. Ó, Beijo, praticando boa amor, noite. hein? Beijo. Tchau, Tchau. gente. Obrigada para todo mundo que Até o veio. próximo vídeo. Tchau.